Olá pessoal, eu sou a professora Larissa e hoje eu vou falar para vocês sobre as orações subordinadas adjetivas. Vamos lá? Vamos à definição. Oração subordinada adjetiva é quando uma oração subordinada equivale a um termo adjetivo. Vamos a um exemplo. Observem o período simples. Admiro pessoas estudiosas. A palavra estudiosas é um adjetivo. Agora vamos observar uma oração subordinada. Admiro pessoas que estudam. Esta oração ela é formada por uma oração principal, admiro pessoas, e uma oração subordinada adjetiva, porque a oração em destaque ela equivale a um termo adjetivo, no caso estudiosas. E observem que esta oração ela é iniciada pela palavra que. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês. Há dois tipos de orações subordinadas adjetivas. A explicativa, que é quando a oração esclarece o termo a que se refere, o termo antecedente. Por exemplo, Ana, que é médica, está trabalhando muito. A oração em destaque, ela esclarece o termo antecedente, Ana, porque ela explica, ela esclarece qual é a profissão de Ana. Vejam que esta oração ela está separada por vírgulas. Bom, o outro tipo de oração subordinada adjetiva é a restritiva, que é quando limita ou restringe a significação do termo antecedente. Por exemplo, o time que perder hoje será desclassificado. Vai ser qualquer time desclassificado? Não, vai ser somente o time que perder hoje. Então vejam que a oração em destaque, ela limita, restringe o termo time, já que não vai ser qualquer time desclassificado, e sim somente aquele que perder hoje. Vejam que esta oração em destaque não é separada por vírgulas. Vamos voltar a este exemplo. Ana, que é médica, está trabalhando muito. Vejam que a oração em destaque é uma oração subordinada adjetiva. E esta oração é iniciada pelo que. Esta palavra ela pertence à classe gramatical dos pronomes relativos, assim como as palavras qual, onde, cujo, quem e a qual, que são exemplos de pronomes relativos. Então, retomando, o que nas orações subordinadas adjetivas é um pronome relativo. Vamos exercitar? Classifique as orações subordinadas adjetivas. Meu tio, que era advogado, prestou serviços à população. Vejam que a oração em destaque está esclarecendo qual é a profissão do meu tio. Além disso, essa oração ela é separada por vírgulas. Então, a classificamos como oração subordinada adjetiva explicativa. Em eu, que não sou perfeito, já cometi alguns erros. A frase em destaque, ela está esclarecendo algo sobre o termo antecedente, o termo eu. Além disso, essa oração em destaque, ela está separada por vírgulas. Então, também a classificamos como oração subordinada adjetiva explicativa. Os idosos que gostam de dançar se divertiram muito. São todos os idosos que se divertiram muito? Não, são aqueles que gostam de dançar. Dessa forma, percebemos que a oração em destaque ela está restringindo a palavra idosos, já que não se refere a todos, mas sim àqueles que gostam de dançar. Observem também que esta oração não é separada por vírgulas, logo, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. As crianças que merendaram voltaram para a sala. Vejam que são todas as crianças que voltaram para a sala? Não, somente aquelas que merendaram. Então a oração em destaque restringe a quais crianças eu me refiro. Além disso, essa oração não é separada por vírgulas. Logo, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Bom, as orações subordinadas adjetivas também podem ser desenvolvidas quando são iniciadas por pronomes relativos
ou reduzidas, quando o verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Vamos ver uns exemplos. Você já viu os livros que a biblioteca comprou? A oração em destaque é uma oração subordinada adjetiva, iniciada por um pronome relativo. Dessa forma, a classificamos como desenvolvida. Um exemplo de oração reduzida. Você já viu os livros comprados pela biblioteca? Vejam que nesta oração em destaque não há um pronome relativo iniciando, mas sim um verbo que está na forma do particípio. Logo, esta oração é uma oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Vamos exercitar mais um pouco? Classifique as orações subordinadas adjetivas. A bailarina, a dançar no palco, é encantadora. Vejam que a oração em destaque não é iniciada por um pronome relativo. E ela tem a função de esclarecer algo sobre a bailarina. Além disso, ela está separada por vírgulas. Dessa forma, a classificamos como oração subordinada adjetiva explicativa, reduzida. Reduzida por quê? Porque não tem o pronome relativo. E ela é reduzida de infinitivo, porque o verbo dançar está no infinitivo. Outra oração. Os documentos trazidos pela secretaria serão arquivados. Vejam que, trazidos pela secretaria, esta oração não está iniciada por um pronome relativo. Além disso, ela tem a função de limitar a quais documentos eu me refiro. Somente são aqueles trazidos pela secretaria. Outra coisa que vocês têm que observar é que esta oração não é separada por vírgulas. Então, a sua classificação é oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio. Reduzida por quê? Porque não é iniciada por um pronome relativo. E é de particípio porque o verbo trazer está na forma do particípio trazido. Bom, pessoal, estamos encerrando essa aula. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Até mais e bons estudos!